Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no novo vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou trazer aqui uma palestra que eu apresentei aí durante a NetCon agora de 2024, que foi falando aí sobre o cenário 6 GHz outdoor. Então, vamos falar um pouquinho aí da nova frequência outdoor, como que está aqui no Brasil, no mundo, um pouquinho aí para quem trabalha com rádio, para quem trabalha com Wi-Fi no geral também. Bastante informações interessantes aí. Então está aqui uma foto da apresentação que eu fiz na NetCon, que é uma feira e um congresso que ocorre em São Paulo anualmente, e ocorreu aí ano passado de 5 a 7 de agosto, onde eu palestrei lá. Foi até gravado nessa palestra, achei que eles iriam disponibilizar, mas até agora não ocorreu, então estou gravando aqui para vocês o mesmo conteúdo agora e trazendo aqui no canal. Então, para quem não me conhece aí, caiu aqui no canal de paraquedas. Meu nome é Gilson Barbosa, especialista em telecom, moro no interior de São Paulo, mais de 10 anos de experiência na área, formado em técnico em telecomunicações, já fui proprietário de 2 provedores de internet e trabalhei em diversos outros aí, compartilhando conhecimento aí há mais de 5 anos, né, agora, aqui no canal Justo Telecom, Papo Telecom, Amigos da Telecom e outro, e hoje também empresa de consultoria aí, a G3 Network, e ainda tenho a minha empresa Brasil Wi-Fi, que a gente ainda faz algumas coisas nela ali. Beleza, então vamos lá. Para começar, essa imagem aqui do trânsito para ilustrar por que canais livres é essencial. E hoje, os canais que a gente tem nas frequências de 2.4 e 5 GHz são justamente essa estrada congestionada que a gente já tem. Então, temos poucos canais livres em 2.4, então nem se fala, né? Quase nenhum canal disponível aí. Em 5 GHz também, muitos poucos canais, tem várias restrições no uso dos canais também. E aí a alternativa que chegou no Wi-Fi no mundo é o 6 GHz, que seria essa pista nova aí que está sendo construída para a gente ter uma estrada nova que vai ser ampliada, né? Vai ter muitos canais disponíveis, pelo menos a princípio era essa a intenção, né? Mas a gente já vai ver aí que aqui no Brasil já deu uma derrapada aí, mas em outras partes do mundo muitos canais livres aí, e ainda assim, mesmo com algumas questões aí que a Anatel decidiu capar, né, o 6 GHz, a gente ainda vai ter uma boa frequência disponível aí, tá? A gente só não sabe como que vai ser o outdoor ainda. E aí vamos falar um pouquinho como que tá aqui, né? Está o Wi-Fi 6E, né? Que agora já estamos no Wi-Fi 7, mas até então o único Wi-Fi que a gente tinha disponível que utilizava a frequência de 6 GHz era o Wi-Fi 6E, e esse é de extension, né? Extensão aí. Coisa que no Wi-Fi 6 a gente não tem o 6 GHz. Inclusive é uma confusão muito grande, né? Porque eles mudaram aí o nome do Wi-Fi. Então o Wi-Fi 5 é o Wi-Fi AC e o Wi-Fi 6 é o Wi-Fi AX. E aí chegou o 6 GHz. Eles já tinham lançado o padrão do Wi-Fi 6. Aí colocaram esse E. Aí ficou o Wi-Fi 6E. E agora tem o Wi-Fi 7, que é o Wi-Fi BE. O Wi-Fi 7 sim trabalha com 2.4, 5 GHz e 6 GHz. O Wi-Fi 6 trabalha apenas em 2.4 e 5 GHz e o 6E trabalha nas 3 frequências também, só que não tem, né, as novidades ali do Wi-Fi 7, né? Então ficou uma baguncinha aí de nomenclatura, mas basicamente é isso. E aí a Anatel, né, lá em 2020 liberou toda a faixa de frequência para os 6 GHz para o uso não licenciado. Então eles liberaram 1.200 MHz para o Wi-Fi, cara. Foi algo assim inédito, né? Só que na época também era outra realidade, outro governo, outra tudo, né? Tudo isso muda, às vezes a pessoa não se liga muito, né? Ah, o governo não muda nada na minha vida. Não, muda. Dependendo do governo que tá, vai ter um tipo de olho e um tipo de necessidade, né? Até então, 2020, eles estavam focando em entregar isso para uso não licenciado, ou seja, qualquer um poderia utilizar. Então, seja você um provedor, seja você um usuário, usar na sua casa, etc. Agora não. Agora, com o governo atual, a visão é arrecadação. Então, vocês vão ver que eles fatiaram a licença e vão vender essa licença, né? E aí, eles tinham liberado da frequência 5.925 até 7.125 MHz, né? E aí estava liberado somente o indoor, né? De baixa potência.
Então não era para utilizar ainda outdoor, não teve nenhuma definição, na verdade, no Brasil até esse momento para o uso outdoor, né? Mesmo com a capagem que fizeram aí do Wi-Fi, ainda não determinaram nada no uso outdoor. Então a gente está bem para trás ainda na questão do uso outdoor, né? E olha só, aqui era a frequência que tinha sido liberada. Então a gente tinha aí dos 5.925 até os 7.125, ou seja, a gente tinha aqui 60 canais de 20 MHz, o que era muita coisa, né? Então você imagina, hoje a gente não tem quase nada, né? Então a gente ia passar para 60 canais de 20, 29 canais de 40, 14 canais de 80, coisa que já hoje é quase impossível você conseguir. Então 7 canais de 160 MHz, coisa que hoje a gente não tem quase nada também. E os canais que praticamente impossível, canais de 320, então principalmente no outdoor, né? Então 320 MHz hoje nem existe, você não consegue um canal na frequência que a gente tem hoje de 320 MHz. 160 também impossível. Malemar você consegue um canal de 80 hoje, mas ainda assim com muita dificuldade, ainda mais no outdoor. Então você vê como que ia ficar, né? Íamos ter muita opção de canais, etc. Mas aí, que a Anatel fez, né? Ela pegou e resolveu dar a capada no Wi-Fi. Então toda essa parte dessa frequência vai ser leiloada para as operadoras aí, talvez esse ano, talvez ano que vem, nem eles sabem direito quando que eles vão conseguir leiloar, porque também depende do interesse das operadoras, mas as operadoras têm interesse. Para eles é melhor não deixar uma frequência tão grande disponível, porque vai permitir com que surjam diversos outros tipos de concorrente para ele, e é coisa que eles não querem, né? Então a gente vai ter aí com essa capagem aí da Anatel, teremos apenas 3 canais de 160 MHz, então 4 canais a menos, que era o destaque, né? Então hoje, se você vai trabalhar aí com Wi-Fi 6, você poderia trabalhar com canais de 160 MHz, né? No 6E, por exemplo, que trabalha com 6 GHz, e a gente vai ter 4 a menos, então vamos ter apenas 3. E no canal, no caso de 320, a gente vai ter apenas um canal. Então a gente teria 3, a gente vai ter apenas um canal. Então realmente foi assim algo muito ruim para o Wi-Fi, não só de hoje, porque as pessoas pensam no hoje, mas a gente tem que pensar lá na frente. Então hoje a gente já tem vários celulares compatíveis aí com os 6 GHz, então a gente vai ficar com o Wi-Fi bem capado, que vai ficar, né, apenas 500 MHz para o Wi-Fi e 700 MHz vai ser leiloado para o 5G ou 6G que seja, né? Então lembre-se, quando a frequência é para o celular, é uso exclusivo ali daquela operadora, você tá na mão deles, coisa que ele já tem várias frequências, já tem muita frequência disponível. Então, deixando isso para o Wi-Fi, você permite que surjam novas soluções, novos produtos, várias coisas aí que podem surgir com o uso não licenciado de um espectro, né? Que é algo finito e que agora, infelizmente, a gente vai estar com o Wi-Fi aí daqui para frente muito capado, como eu gosto de falar, né? Eu já comentei aqui algumas vezes, já fiz vídeo falando sobre isso, mas essa é a realidade, né? Estamos aí com o Wi-Fi capado. E como que tá aí no restante do mundo, né? Lá na América do Norte ainda segue com 1.200 MHz liberado, não sabemos se terá alguma mudança, porque isso também, quando muda de um governo para o outro, pode ter algum tipo de mudança. Não sabemos agora com o novo governo lá como vai ficar, mas até então estava os 1.200, né? Até hoje está os 1.200, acredito que eles não vão mudar. Na União Europeia, apenas 500 MHz, e no Brasil, que era 1.200, agora passou para 500 MHz aí, devido a uma publicação já que a Anatel fez e já tirou ali, né? Já obrigou meio que os fabricantes a limitarem, né? Porque já existia dispositivos com os 1.200 liberado, eles fizeram lá uma publicação falando, ó, agora tem que passar só para apenas 500 MHz, né? Complicado. E na Argentina até então a gente tinha 1.200 MHz, só que também pode ter mudanças, mas acredito que eles vão manter. Então aqui na América do Sul, aí, a Argentina e a América do Norte está com 1.200, Europa e outros países ainda não definiram, tá? Mas os Estados Unidos aí, né, tanto os Estados Unidos como o Canadá, 1.200 MHz liberados aí, coisa de país primeiro mundo, que é o que a gente achou que o Brasil estava fazendo lá no começo, né? E a gente já tinha bastante equipamentos homologados, né? Então aí homologados pela Anatel, já existiam quando eu
puxei isso daqui, 180 equipamentos. Então hoje deve existir muito mais, porque chegaram vários novos equipamentos aí, principalmente o Wi-Fi 7 no mercado, sejam eles APs, roteadores, smartphone e muito mais. Então essa lista deve estar muito maior hoje aí, então já deve ter passado provavelmente de 200 equipamentos com certeza, e cada dia vai crescer mais, né? Só que agora a gente está aí com uma frequência um pouco mais capada. Por enquanto vai até rodar legal, mas quando a gente for utilizar mais banda, a gente vai sentir. Quando todo mundo começar a usar o Wi-Fi 6 GHz, a gente vai sentir. Então ele vai ficar bom por um tempo e depois já não vai ficar tão legal assim. E aí no outdoor a gente tem mais desafios, né? Porque beleza, mesmo que a Anatel só liberou lá 500 MHz e tal, a gente quer utilizar isso daí no outdoor, né? Só que aqui no Brasil a gente tem algumas frequências que estão passando aí, que podem ter algum tipo de conflito. Uma delas é a banda C, né? Então a banda C, eles utilizam aqui, ó, dos 5.850 aos 6.425, justamente, né, essa parte aqui do que a Anatel liberou hoje. Então aqui já temos o primeiro problema aí a ser superado, porque a banda C está morrendo já, né? Então ela está acabando no Brasil justamente por conta do 5G. Então o 5G chegou e aí eles trabalham ali na mesma frequência, né? Principalmente aqui no downlink, ele está impactando aqui, né, o 3 GHz lá no 5G, e não vai mais existir daí banda C, que é aquelas antenas parabólicas, né? Já estão acabando com ela e migrando tudo para a banda KU. Então esse primeiro ponto logo vai ser superado, mas é importante que vocês saibam que eles existem, né? Então a banda C aí era um dos problemas e ainda pode ser algum problema, né? Porque a gente pode ter alguma coisa de comunicação ainda em banda C. TV parabólica não exista mais, não use mais essa banda, né? E tenha migrado ali os clientes para a banda KU, que isso ainda está em processo, está ocorrendo aí aos poucos. Mas isso ainda a gente pode ter algum enlace, alguma coisa que vai continuar utilizando, ainda pode ter um impacto aí. Outro desafio que a gente tem aqui são nos pontos a ponto. Então existem muitos rádios licenciados na frequência de 6 GHz e esse é um dos desafios aí do 6 GHz outdoor. Mas para isso existe já, né? Porque não é exclusividade do Brasil. Isso aí tem pontos a pontos em vários outros locais nessa mesma frequência, que fizeram esse AFC, que a gente vai entender um pouquinho o que é e que pé que tá isso daí, tá? Então aqui no Brasil, a frequência de 6 GHz, ela é utilizada também para esses ponto a ponto. A gente tem aí vários canais, enfim, frequências que também podem ter impacto aí e podem causar interferência, né? E aí é o AFC que vai corrigir e permitir com que a gente use aí essas frequências. Então, a ideia é que a gente tenha aí o 6 GHz outdoor usando a AFC. O AFC, ele significa Automated Frequency Coordination, ou coordenação automática de frequência. Basicamente, ele é um software aí, né, que vários fabricantes já fizeram ali. Então, como é que vai funcionar? A gente tem até um exemplinho aí de como que ele vai funcionar. A gente tem lá, aqui tá dando um exemplo de um Wi-Fi, né? O pessoal usando o Wi-Fi diretamente ali. Então, aqui a gente tem os usuários, eles não precisam ter AFC, eles não precisam ter nada disso. A gente tem os APs, esses sim precisam, né? Os outdoor precisam ter AFC. Ele vai se conectar ao sistema AFC, né? Então tudo isso daqui, ó, é o sistema AFC. Então ele vai ter ali engenharia de computação, uma base de dados que vem do governo, alimenta esse sistema AFC, passa para o Wi-Fi e o Wi-Fi aí começa a funcionar depois que ele pega essas informações e aí ele permite com que o usuário se conecte no Wi-Fi em 6 GHz, tá? Resumidamente é isso, a gente vai ver melhor agora. Lá nos Estados Unidos já foi liberado, né, a FCC, que é a Comissão Federal de Comunicação, aprovou já 7 players, acredito que até tenha mais agora, para trabalharem com o AFC, para disponibilizarem softwares AFC, serem operadores de sistema AFC que eles vão chamar lá, né? Aqui a gente tem aí as operadoras que tem ali os seus ponto a ponto, etc. Eles cadastram isso na base de dados do governo, que lá no caso é o FCC, mas aqui no Brasil, por exemplo, seria a Anatel. Então, um exemplo, uma Vivo aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, Vivo, cadastra lá, né? Já tem cadastrado a sua estação lá na Anatel, falando, né, qual frequência ali que o ponto a ponto dele usa. E aí a gente vai ter os operadores AFC no Brasil. Se eu não me engano, aqui no Brasil temos a Wi-Fi Alliance aí, né? Que é essa daqui, WFA, que já está
fazendo teste, etc. aqui no Brasil, mas não temos nenhum homologado. A Anatel não determinou nada disso, mas a gente deve ter aí várias também, igual nos Estados Unidos. E aí o operador de AFC, por exemplo, aqui poderia ser a WFA. Aí a operadora AFC, ela vai atender, né, vários APs. Então, inclusive a Ubiquiti, agora vocês vão ver aí que estão lançando seu primeiro equipamento outdoor com AFC. Então a gente não sabe se eles vão ser uma operadora ou eles vão usar uma AFC, né, também, né? Então a gente não sabe se a base vai ser deles ou de terceiro, mas enfim. Basicamente o AP consulta essa operadora, como falei, e aí ele libera o Wi-Fi para o cliente usar, tá? Então a gente vai ter várias operadoras nesse modelo aí. E aí, aqui mais especificamente como é que funciona isso lá nos Estados Unidos, mas vai ser o mesmo cenário quando estiver funcionando no Brasil, né? Então a gente tem lá aqui os rádios, né? A gente tem aqui, ó, pontos de acesso, ponto a ponto. Aqui tá módulo de assinante, né? Você poderia ter um equipamento que fica na casa do cliente, que se conecta num AP, por exemplo, né? Então seria ali o equipamento cliente na casa assinante, também conhecido como CPE, o AP ou ponto a ponto, né? Eles basicamente vão fazer uma consulta, tá? E aí a primeira coisa todos eles precisam ter GPS, tá? Então todos esses equipamentos aqui, eles têm GPS. Eles fazem uma consulta perguntando, olha, estou nesse local, quais os canais de potência estão disponíveis? Então essa é a pergunta que ele faz. E aqui ele está dando um exemplo que você teria ele está falando um servidor procurador, seria um servidor intermediário, alguma coisa assim, né? Por exemplo, pegar o exemplo que dá o Ubiquiti, você pode ter ali no software network deles, provavelmente como se fosse um cache ou um equipamento que faz uma ponte com o servidor. Aí depois tem par de firewall, passa na internet e chega lá no servidor AFC, que hoje tem lá nos Estados Unidos aquelas 7 empresas ou mais já atuando como esse servidor AFC. E esse servidor, ele consulta a base de dados lá de micro-ondas de 6 GHz do governo. Então ele vai lá no governo, aqui no caso do FCC ou da Anatel aqui no Brasil, etc. Vai lá e fala, olha, tem aqui essas empresas trabalhando aí na sua mesma região. Então eles usam essas frequências, automaticamente essa frequência você não pode usar. E aí ele pergunta essa informação e aí ele vai devolvendo, devolve. E aí é que ele tem a resposta, né? Ó, qualquer um desses canais até esse nível de potência está disponível. Então ele não determina somente os canais disponíveis, mas a potência também para que não atrapalhe outros ponto a ponto ali no meio do caminho. Então essa informação é passada e aí o AP ele faz essa consulta quando liga ele e cada 24 horas ele consulta. Então não é todo momento, mas uma vez por dia ele vai fazer essa consulta. Porque pode surgir um novo ponto a ponto ali e aí se isso ocorrer ele vai trocar o canal, né? E os rádios não transmitirão, isso aqui é importante, a menos que estejam em conformidade com a resposta da AFC. Então vai ter ali no software, né, algo que impeça eles de fazer a transmissão. Um exemplo, fora da potência, fora do canal, evitando vários problemas, principalmente nos enlaces ponto a ponto, né? Então esse é o exemplo aí prático de como é que vai funcionar o AFC lá nos Estados Unidos e depois no Brasil, né? E lá nos Estados Unidos a gente tem aqui a lista dos canais disponíveis, né? E aí tem 2 tipos de canais. A gente tem aí o SP, que é o Standard Power, que pode ser usado indoor ou outdoor usando a AFC. Por quê? Porque mesmo que você use indoor, às vezes você quer usar uma potência mais alta. Aí você precisa também consultar o AFC, porque senão você vai acabar causando interferência, mesmo sendo indoor. A gente tem todos esses canais aqui em azul, aqui, ó, mais escuro, disponíveis, e temos mais alguns aqui nessa faixa. E lá no Canadá ficou melhor ainda. Olha só como é que no Canadá ficou muito melhor. Talvez por não ter também tantos rádio enlace, né? Aqui eles já devem ter feito ali uma base de dados. Ele já deve ter visto o seguinte, olha, nessa faixa de frequência aqui, ó, a gente tem muitos ponto a ponto. Então isso aqui vai causar muitos problemas. Então é melhor nem liberar já outdoor, porque tem muito rádio enlace, não vai compensar. Assim como nessa parte aqui também. Então essas duas partes aqui eles viram lá, né, no caso dos Estados Unidos lá, que realmente tinha muito rádio enlace, então não valia a pena deixar já liberado. E os outros que tinham menos, eles acabaram deixando liberado. Acredito que foi dessa forma que eles coordenaram isso daqui, né? E todos eles, né, todos eles podem ser usados para o indoor, tá? Aí então todos esses canais aqui são usados lá para o indoor. Aí só para o outdoor que tem esse azul
ali mais escuro. E lá no Canadá ficou melhor ainda, e como eu falei, provavelmente porque eles têm menos ponto a ponto. Então, vamos falar assim, menos interferências, né? E também talvez porque a necessidade deles lá seja diferente dos Estados Unidos. É um país que tem muita área rural, né? Muita área distante, que realmente eles precisam mais desse uso outdoor do que os Estados Unidos, por exemplo, né? Então eles deixaram muito mais liberado aqui para o uso outdoor, para o uso standard power aí, tá? Então lá vai ficar bem legal. Aqui a gente tem uma imagem do Qualcomm, do sistema deles da AFC. Então dá para vocês terem uma ideia. Aqui uma parte visual, né? Então a parte de base de dados, onde você pode até fazer uma consulta prévia, né? Isso não está disponível assim para acesso, tá? Mas outros sistemas EFC aí com certeza vão começar a liberar algo similar, onde você vai conseguir ver já os ponto a ponto que tem hoje. Então aqui é um ponto a ponto, ó. Então aqui você tem um AP e aqui outro AP fazendo um ponto a ponto. Então você já sabe que aqui tem um ponto a ponto. Então se você vai fazer um ponto a ponto aqui, você já sabe que você vai ter esse ponto a ponto interferindo, como é que vai estar os canais ali, né? Então, ó, nesses locais aqui os canais já estão meio poluídos, você não vai ter muito canal disponível, etc. Então é bem interessante essa base de dados que eles vão ter. Esse daqui é da Qualcomm, como falei, mas vai ter outros aí. E aí o seu AP ele vai fazer isso automaticamente. Então você não vai ficar lá selecionando o canal, né? Você vai simplesmente colocar, sei lá, a largura do canal, alguma coisa assim, e ele vai escolher o canal disponível. Se não tiver aquela largura, provavelmente vai diminuir, enfim, naquele momento, né? Lembrando que ele consulta aí a princípio 24 horas, e essa não é uma regra, tá? Isso aí quando a Anatel for definir, pode ser que eles coloquem mais tempo, menos tempo, etc, né? E aí o que o outdoor permitirá? Lá nos Estados Unidos eles vão ter 640 MHz do espectro para o uso outdoor, suportando amplos canais de 160 MHz, entregando aí velocidades gigabits sem fio, tá? Porque se você tem canais livres com 160 MHz e tendo 640 MHz disponível, vai dar para bater na fibra aí com o uso outdoor. A potência dos 6 GHz ela é similar aos 5 GHz, ou seja, permite com que as provedores, operadores lá utilizem as infraestruturas de torre existente, ou seja, o cara já tem lá uma torre e já tem uma AP em 5 GHz, que trabalha somente em 5 GHz. Ele vai poder ir lá, trocar aquele AP para um que trabalha em 6 GHz e ele vai conseguir provavelmente atender ali em 5 GHz ou em 6 GHz, ou mesmo que ele não troque o AP, mas que ele acrescente o novo AP de 6 GHz, ele sabe que o cliente dele vai estar uma distância alcançável daquela torre, porque a potência padrão é similar, então ele não tem que colocar uma torre mais próxima do cliente, vamos falar assim, né, para usar os 6 GHz, tá? Além disso, a principal vantagem, né, o espectro não licenciado, permitindo aplicações comerciais com baixo investimento, conforme a gente falou. Então isso daqui fomenta muito aí todo o ecossistema de redes aí, de provimento de acesso à internet e muito mais. E de Wi-Fi como um todo, né? Então a gente fala muito aqui para provedor, mas para você usar na sua casa aí, né? Você tem uma área externa, etc. Tem várias vantagens aí. E aí no Brasil, a gente não tem nenhuma regra definida para o uso outdoor. E eu falo que as expectativas não são boas. Por quê? Como a gente viu, só teremos 500 MHz disponível para o uso indoor. Então tínhamos 1.200, perdemos 700, só temos 500 para uso indoor. Para o uso outdoor não temos nada definido, mas normalmente eles não vão liberar tudo. Então a tendência aí é que seja, sei lá, liberado 300 MHz, talvez, não sabemos. Então podemos ter poucos MHz disponíveis para o uso outdoor, o que vai piorar ainda mais a situação aqui no Brasil, né? Esperamos aí que, quem sabe, né, podemos ter uma reviravolta. Amanhã ou depois também, sei lá, o governo, entrar outro governo, não tiver leilão daqui até lá, ou as operadoras não estiverem utilizando, enfim, porque tudo é questão da arrecadação, né? Ou as operadoras não terem interesse de comprar agora, fazer esse investimento agora, porque são investimentos aí na casa dos milhões, pode ser que isso seja revertido, né? Então não sabemos ainda. E lá nos Estados Unidos a gente tem vários fabricantes com equipamentos já funcionando aí para provedores, inclusive em 6 GHz. Temos, por exemplo, a Cambio Networks, que acho que é uma que está se destacando e avançando bem nessa parte. Temos a Aruba aí, que é a empresa da HP. Mimosa também, entregando já equipamentos em 6 GHz. A Cisco também produzindo, só que aqui mais voltado para access point empresarial, né?
e essa Extreme Network também, com alguns produtos já, mas de todas eu acho que a Câmbio é a que está mais buscando mais, né? Já tem vários provedores lá, né, regionais lá dos Estados Unidos, porque quem não sabe, lá tem muitos provedores via rádio que já entregam hoje banda lá em vários locais. Todo mundo pensa que Estados Unidos é tudo fibra, mas não é assim, né? Lá é tudo muito grande, muito longe. Então a gente tem muitos cenários de via rádio lá, né? E aí a Câmbio saindo na frente já, entregando esses equipamentos já com a FC agora rodando, etc, para poder dar aquele upgrade aí na questão do via rádio lá nos Estados Unidos, né? E aqui uma atualização que eu não tinha trago lá na palestra, até porque não tinha nada. A Unify lançou agora recentemente o seu primeiro Wi-Fi outdoor, que é aí o 7 Pro, tá? Então esse carinha aqui que vai estar disponível aí, ó, no mês que vem, agora em fevereiro de 2025. Estava previsto para janeiro, agora jogaram em fevereiro, né? Mas vai ser o 7 Pro. Ele vai custar aí $279. E o legal, ele já tem Wi-Fi 7 com 6 GHz, tem 6 fluxos espaciais. E o que mais interessa aqui, que é o interessante, apesar de não ser um rádio para atendimento de provedores ainda, ele é um rádio de Wi-Fi para atender dispositivos como celular, etc. Mas ele vai ter aí, ó, longo alcance de 6 GHz, performance com AFC. E aí ele fala aqui que a AFC disponível nas regiões do FCC ou do IC apenas, né? Ou seja, obviamente, ele tem um GPS, não adianta você trazer esse cara para cá que ele não vai funcionar, não vai ter base de dados, ele não vai transmitir, tá? Então tem que ser realmente o AFC daqui da base de dados do Brasil, que ainda não existe. Aí ele, enfim, tem outros detalhes dele, port 2.5, pode ficar na chuva, etc. Mas eu quis trazer aqui para vocês porque isso é interessante, porque a Ubiquiti é uma das que também traz ali rádios acessíveis para provedores também. Então, com certeza eles já estão trabalhando em rádios para uso de provedores com 6 GHz. E isso com certeza vai começar a sair lá nos Estados Unidos em breve, quando tivermos isso lá disponível. Esse daqui é o primeiro AP deles, tá? É da linha Unify, então é da linha Enterprise, ali empresarial. Não é a linha WISP, né? É a linha Unify, tá? Mas isso mostra que eles estão se atualizando. Então, já tem ali o AFC, a gente não sabe se é deles ou de terceiro, também não importa. Tem um AFC e vai ser o primeiro rádio de outros que eles vão trazer com certeza no decorrer do ano. E com certeza vão trazer em algum momento algum rádio para provedor aí que tenha essa questão do AFC. E aí, obviamente, a gente precisa da definição do Brasil, etc. O negócio tá muito demorado, né? A gente já tá esperando há um tempo, mas de novidade que a gente tem em Wi-Fi, em via rádio, é isso. Tá? É essa nova frequência de 6 GHz e o uso dela outdoor, que hoje ainda estamos engatinhando no Brasil, demos até para trás aí na questão da frequência, mas enfim, como falei, pode ter alguma reviravolta, não sabemos. Vamos aguardar os próximos passos aí, né? Beleza, pessoal? Então foi isso que eu passei lá na palestra da Netcom e é isso que eu trouxe aqui para vocês no canal aí com essa atualização apenas aí da Ubiquiti. Espero que tenham gostado desse conteúdo, dessa palestra. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!